Olá, está começando mais um Music Daughters, o podcast da Music Dot. Esse espaço democrático em que a gente discute sobre algum assunto que pode ser que tenha sido você que tenha mandado pra gente. Já experimentou colocar aí nos comentários uma ideia de podcast pra gente poder fazer e gravar pra vocês? Agora o nosso podcast é outro formato. Agora o nosso podcast é semanal. Agora a gente tem tempo pra falar. Agora nós somos em 6, não dá tempo de falar. Enfim, mas a gente vai ter sempre vários programas pra vocês aqui. Espero que vocês estejam gostando desse novo formato e já deixa também no comentário se você tá gostando, tá curtindo, se é esse lado, se você quer dar uma sugestão de melhora pra gente. Estamos nos adaptando, como sempre, à vida, à pandemia e a essa nova forma de gravação. Então, eu sou Pedro Lopes e estou aqui com Mariana Soter. Olá, 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 olá. Estou aqui também com Daniel Ribeiro. Como é que vai? Raul Mendes. Hello. Lucas Ucci. E aí, galera? Hello, galera de cowboy. Nossa. E Leandro Ferreira. Hoje vai ser da hora, hein, gente? Ó, que da hora, que bom ter vocês aqui, hein? Vai ter galera de cowboy. Eu acho que certeza. não vai ter galera de cowboy. Não sabemos, não galera sabemos. de peão. Porque a pessoa de hoje, a pessoa que nós vamos comentar hoje é justamente uma dessas que faz features com todo mundo. Vai, Feats com todo mundo. Então, de repente, vai que vai tem. que eles vai chamam o que tem, Fernando a gente não Sorocaba sabe. aí, né, pra gravar uma música. Eu pô. acho que eles não Não, curtem não. muito redneck, assim, não, viu? Acho que não tem muito a ver. Ah, o mundo Nossa. como a gente conhece. Mas hoje a gente vai testar um novo formato aqui no programa. Na verdade, a gente quer trazer, porque vocês já pediam pra gente desde a primeira temporada, para vira e mexe a gente fazer alguma análise musical, falar sobre um determinado artista, um determinado período, ou um determinado estilo, enfim. Então a gente vai criar mais ou menos esse sistema que a gente vai estrear hoje. Qual que é a ideia? Você já viu no título, obviamente, você entrou nesse programa que vamos falar de Anderson .Paak. É assim que fala o nome dele? Anderson .Paak. Pac. Grande artista, tem muita coisa para falar dele, vamos ouvir coisa aqui incrível. Só que qual que é a questão? A gente não vai fazer, na verdade, uma biografia aqui do cara. Ninguém aqui é jornalista, historiador, ou mesmo, até onde eu saiba, pode ser que hoje sim, mas em outros programas talvez a gente fale sobre artista que a gente não é fã, também não tem problema nenhum. Programas. Então você que é fã, já estou adiantando que assim, vai ter coisa que vai faltar aqui, que não vai dar tempo da gente falar, que a gente não sabe, que é curiosidade. Então se faltou alguma coisa, põe lá nos comentários, tá? Porque a gente faz uma pesquisa aqui muito mais musical do que da biografia da pessoa, da história da pessoa, etc, etc, tá? Então só para avisar vocês que esse é um programa justamente assim pra gente tentar levar mais para frente alguns artistas que às vezes não são tão conhecidos ou alguma parte da música das pessoas que às vezes não recebe o mérito musical. A gente vai falar mais de música, mais do que a pessoa representa na história da música mesmo, do que em si de biografias e histórias complicadas e coisas do gênero, que a gente não vai saber tudo, não tinha como a gente fazer essa pesquisa gigante. E na verdade, Pedro, a gente nem sabe se é isso que vai acontecer, né? Porque... Também não sabemos. Não dá pra saber. Exatamente. Esse programa, o que a gente fez foi o seguinte para explicar para vocês. A princípio, nós vamos falar sobre o Paak hoje, porque, pô, baita artista, tá agora aí também nos holofotes com esse novo lançamento junto com o Bruno Mars. Então, vamos conversar sobre ele. Eu, particularmente, não conhecia nada dele. Só no Fui correio, ouvir, né? então. Exatamente. A nossa ideia aqui foi a gente, cada um ouvir por conta um pouquinho e principalmente focar nas músicas mais famosas dessas pessoas. Então, eu acho que aqui todo mundo se empolgou tanto que acabou ouvindo além. Porém, a ideia seria essa, que a gente pegasse as primeiras 10 músicas assim do Spotify, passasse aí uns 2, 3 dias Eu já adianto que eu ouvindo não pra vou uma fazer análise. isso. Eu não vou nas mais famosas, mas beleza. O fã já tá Tranquilo. aqui. O fã já tá aqui. Que absurdo. Exatamente. As 10 mais famosas, Que seus absurdo. vendidos. Exato, porque a nossa ideia não é agradar você que já sabe tudo da pessoa, que sabe muito mais do que a gente. A gente não vai te entregar informações novas, fique tranquilo. Olha, muito Mas se você quiser provavelmente vir com a vai gente entregar... ouvir a gente falar desse artista. Vai entregar a visão do músico, né? Uma vantagem do Music Daughters é que você tá ouvindo coisas de quem toca, que não é só de quem ouve. Então, provavelmente, se você só ouve as músicas do Anderson .Paak, você vai ouvir muita coisa relacionada à visão do músico também, né? Muito bom, é essa a ideia. Enfim, eu tô me protegendo bastante aqui porque eu sei que a galera, quando a gente faz o Tirando de Ouvido, aliás, a gente fez esse programa também muito ligado ao Tirando de Ouvido, penúltimo que a gente fez, enfim, que era junto com o Bruno Mars, justamente dessa música. Leave Como é que é o nome da música mesmo? Gonna leave Leave the Door Open.
que veio uma galera escrever, mas vocês não falaram do Pac, o Pac não, porque pô, o cara é brilhante, blá, blá, blá. Então estamos fazendo um episódio dedicado a ele para que justamente fosse todo mundo conhecer, quem não conhecia como eu. Agora, se esse é o seu caso, como eu, você não tinha ouvido muito sobre o Pac antes desse feat junto com o Bruno Mars, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, bem Wikipedia, de um pouquinho da história do cara, a resumo do resumo, tá? O cara é um rapper americano, cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista, nascido na Califórnia, certo? 1986 era o ano de nascimento dele, e o primeiro álbum, em que ele ainda não usava o nome Anderson .Paak, chama Obi, volume 1, foi lançado em 2012, foi como o cara se lançou no meio musical. Em 2019, já, veja, pouco tempo de carreira, assim, como compositor, como músico, Como músico artista, solo, né? Como artista, já ganhou o Grammy de melhor performance de rap com a canção Bubbling, que a gente vai colocar para tocar daqui a pouquinho. Em 2020, já emplacou Ventura como o melhor álbum de R&B, isso tudo Grammy, hein? Los Hermanos, E também né? a melhor performance R&B com Come Home. E esse ano de 2021, quando nós estamos gravando aqui, já tem mais um melhor performance R&B com a música Lockdown. Começou tocando na igreja, a gente vê a galera desse esquema do R&B com essa mesma história, né? Sempre começou tocando na igreja como baterista, acho que, pelo que eu vi também dele, parece que é o instrumento principal dele, embora toque os outros. Antes de estudar E música. produzia muito das músicas em casa, na época de colégio, aquele esquema de sempre. Tocou e produziu com muita gente famosa, inclusive com Dr. Dre. Fala assim também, Dr. Dre? Não sei. Isso. Com quem assinou o contrato em 2016. Não sei se ele ainda está nessa gravadora, mas foi, acho que, um grande impulsionador da carreira dele. De Snoop Dogg a Christina Aguilera, sempre esteve perto de grandes artistas, seja como compositor, né, participando com músicas nos CDs dessas pessoas, como músico instrumentista, como produtor fonográfico, enfim. É legal também a gente destacar o trabalho dele com a banda Free Nationals. Top. É isso, né? Isso. Com quem tocou no NPR, que também nós vamos falar sobre esse NPR animal, e um dos episódios mais assistidos da série do NPR. Além do duo formado esse ano com o Bruno Mars, que eles deram o nome de Silk Sonic. Eu imagino então que vai vir mais coisa por aí, então. Se eles formaram um duo, vamos imaginar que vai fazer mais coisa. Yes. Muito bom. Bom, como eu falei aqui, eu não conhecia o Pac antes dessa música. Alguém aqui já era fã do cara, já curtia tudo, já sabia toda a história do cara? Eu já conhecia, já sabia da existência dele há muitos anos, mas nunca tinha dado o devido valor, porque eu achava que ele era só um rapper, né? Até porque você vai na biografia, tá escrito Anderson .Paak é um rapper. E na verdade eu olhava e falava, é mais um Kanye West da vida, assim. Desculpe quem gosta do Kanye West, mas é mais um, entendeu? Então, tipo, não tinha dado devido Nossa, valor. mais um, Kanye West. Mais um. Mais um Kanye West? O mundo tá tão mas- bom. Um em cada esquina, né? Mas enfim, Mas eu concordo com o Leandro, é isso Tratando que eu de tô querendo Kanye dizer, West, assim, em sim. relação a, tipo, olhar mais um Lucas. rapper ali e tal. Só que, obviamente que ele já tinha vindo até no Brasil tocar, né? Teve no Lollapalooza. Eu não lembro que ano, mas ele teve mas não dei o devido valor, assim. Eu só fui dar o devido valor mesmo depois que eu comecei a ouvir o Free Nationals, que eu descobri o Free Nationals há uns 2 anos atrás, que eu falei, meu Deus, essa banda é um fenômeno. E aí veio o Anderson .Paak depois do Free Nationals, né? Que eles têm uma ligação, a gente vai falar melhor disso depois, mas eles têm uma ligação ali. O Free Nationals gravou muitas faixas no disco do Anderson .Paak e vice-versa, né? Então eu fui ouvir o Anderson .Paak depois da banda lado B do Anderson .Paak. Assim. Eu já Ele conhecia era o também. baterista, né? Se eu não me engano, né? Isso. Nesse NPR ele toca, né? Bateria em uma música, se não me Toca engano, do cara, Free é. Nationals. Eu já conhecia ele porque um amigo indicou, um amigo nosso aí, meu e do Lucas, o Bruno Sax. Na época a gente foi gravar uma música do... Putz, eu esqueci. Esqueci o nome do artista lá. E aí tinha muito essa pegada que o rap, enfim, bebe muito da fonte do jazz, né? Então, tinha muito essa pegada. Aí esse camarada falou, escuta esse cara aqui. Isso deve ter sido 2019, eu acho. E, eu fiquei boquiaberto, assim. E aí você fala, pô, que da hora, né, tal. Aí quando você vê que o cara é o batera... Porque uma coisa legal é os timbres, né, da batera, assim, já
correndo um pouco aí na frente. Então, não só da batera, né? De modo geral. Mas realmente é massa demais. Mas eu nunca parei pra ouvir toda a discografia dele, igual a gente fez essa semana, que engraçado. Pra analisar tudo, assim. Porque também tem um lance que a gente falou no episódio passado. Se você não assistiu ainda, não ouviu, vai lá e escute, né? Que é a forma como a gente escuta a música. Que por ser uma música muito diferente daquilo que eu tenho de conforto, né? Eu acabo ouvindo ela de uma maneira diferente. Então eu não parei pra sentar e ouvir a música, assim, escutar de verdade e tal, analisar. Então hoje, essa semana eu parei e falei, cara, realmente o meu ouvido tá batendo bem, né? Porque se eu ouvir assim de forma superficial e sacar que o cara realmente é bom mesmo, é difícil. Mais alguém conhecia? Então, cara, eu conhecia e eu não sabia que eu conhecia. Não, mas não conhecia, né? Eu tinha visto, porque eu sou viciada no NPR, né? No NPR. Então, tipo... Aproveita e fala pra galera que não conhece ainda, Mário, que eu acho que às vezes é um negócio meio restrito a galera O NPR, música, ele tem um quadro que chama Tiny Desk, que são shows de artistas, desde os super artistas pop para artistas desconhecidos, assim. Só que todos eles passam por uma curadoria, assim, muito incrível, de pessoas que realmente têm alguma coisa interessante, né? E por que Tiny Desk? Porque ele é um show feito num escritório, não sei se alguém sabe aí. Se é uma rádio, né? De uma rádio, é. Uma rádio. Então, tipo uma rádio e aí pública, atrás da escrivaninha ali, é um espaço muito pequenininho. Inclusive, eles vendem os ingressos assim, tipo, sei lá, 20 cadeiras, é uma coisa muito pouquinha, e esgota no primeiro minuto, né? E a captação do som e a maneira como é intimista ali, como é um negócio assim, o cara pegou pra tocar, não tem nada produzido, né, espetacularmente. Então é maravilhoso. Então você quer ouvir... É demais. Você quer ouvir mais de perto... Vale lembrar que já passaram Adele, Coldplay, enfim, Erykah Badu, Sting, Alfred Nationals, Anderson .Paak. Tem a Lineker também. BRs, vão lá. Tem a galera do Brasil. Não, mas todo mundo falou do NPR, e aonde que eu encontro o NPR? No YouTube. Aqui mesmo. Então temos um canal do YouTube, Isso. certo? A galera tem um canal lá pra vocês poderem maratonar todos. E é legal que são programas curtos, geralmente são, acho que sempre 3 ou 4 músicas, 15, enfim. 20 minutos. Então, assim, dá pra ouvir tranquilo e curtir, principalmente as pessoas que você conhece, porque é legal pra caramba você ouvir nessa outra pegada, bem acústica, sem ficar colocando um monte de autotune e coisa do gênero, mas também é excelente, porque é uma curadoria sensacional, como a Mari falou. Pra você conhecer sons novos, é certeza que toda semana vai ter alguém bom ali. Isso, sempre tem alguma coisa de qualidade. E é legal que, como é mais intimista, o cara que tá lá, né, a banda que tá lá, eles estão de pertinho, eles fazem comentários, eles falam um pouco sobre a música. É sempre muito, muito legal, bem proveitoso. E eu tinha visto essa apresentação do Anderson .Paak com o Free Nationals e, tipo, fiquei abismada. Vocês vão entender por quê se vocês forem assistir lá. Falei, meu, esse cara é um ET, né? Pelo amor de Deus. Uma independência rítmica, assim, incrível. Enfim. E cantando, né? Então, Mari? cantando afinado e, assim, mais a questão... O cara do hip-hop, os caras do hip-hop, eles têm uma questão rítmica muito desenvolvida, né? O Lucas, não sei se você pode comentar sobre isso, você que é baterista e tal, mas geralmente os caras, eles têm mesmo, né, um lance de articulação, de rítmica, de memória, muito desenvolvido. E o cara é top nesse sentido. Só que acontece, eu assisti há 2 anos atrás, né, por aí, e passou. Aí, quando na semana passada foi resolvido, vamos ouvir Anderson .Paak, eu só tinha visto que ele tinha feito o feat com o Bruno Mars, né, no programa do TDO que a gente fez, mas falei, quem é esse cara, né? Não sei. Aí, vamos fazer a pesquisa. Cara, aí eu vi, é esse cara. Aí eu fui ouvir toda a discografia, falei, meu... demais. Então, valeu a pena, né? Daquela forçadinha pra estudar, valeu a pena. Tatiana, eu conhecia o Anderson .Paak de uma dessas apresentações de conversas com o Bruninho, e o Bruninho tem um pouco desse perfil, inclusive, um beijão pra você, Bruninho, saxotrombonista, brincadeira.
E ele tem um pouco esse perfil do Leandro, assim, de conhecer coisa pra caramba. O cara vai ouvindo um monte de coisa, assim, pesquisando pra caramba. E ele guarda com muita facilidade as coisas que ele vai curtindo, aquilo que ele não vai curtindo. O HD do cara funciona super bem, assim. Só que também conhecia ele das noites, né? Tem muita coisa dele de R&B, assim, que toca nas baladas mais românticas de São Paulo, Saudade, Discopédia. E dançar abraçadinha é bom, né, cara? E conhecia daí. Aí tem uma galera que não conhece ou que não se deixa conhecer às vezes. No caso do Anderson .Paak, que nem o Leandro falou assim, mano, deve ser só mais um cara. E aí ele se permitiu ouvir porque vê o nome rapper na frente, né? E, mano, o rap faz o mesmo trabalho que o blues já fazia há tantos anos atrás. O rap continua o mesmo trabalho que o blues, o funk, o jazz. É nessa hora que eu falei pra você na semana passada, Raul, que faz todo sentido pra mim ouvir lá quando eu era moleque o B.B. King e ouvir o Love Supreme. Faz o mesmo trabalho ainda. E é o mesmo trabalho musical sério, assim, de sentar o bumbumzinho na cadeira e tirar nota por nota e, mano, essa frase tá funcionando legal, mas não tá nessa tonalidade. Isso é um trabalho excepcional. E aí, essas coisinhas mais fofetes, assim, tem uma música que chama Hurt Don't Stand a Change, que é bem fofinha, assim, eu não sei a letra, mas ouvir a música é bem fofinho. E eu conheço ele dessas aí, cara, e sempre gostei muito. E o fato do cara ter o timbre que tem, eu não sei como que se chama esse timbre, é uma coisa meio rasgada, assim. E o cara conseguir bem colocar sujo, né? Ele tem bastante... e o jeito que ele toca é muito rua também, cara. É muito rua, assim, não é sujo, é tudo muito técnico, mas é muito rua. E o cara consegue colocar tudo isso sozinho, bicho. E eu sei que a gente vai falar mais disso, mas uma das coisas que mais me encantou no Anderson .Paak desde sempre foi que, assim, os sons dele são sempre, parece que em primeiro plano, batera e voz. E o resto é minimalista, cara. Tem o mesmo groove de baixo que insiste ali. Aí aparecem umas coisinhas de guitarra, umas coisas de piano. Claro que não são todas as músicas que são assim. Mas isso me grava muito nele, assim. Anderson .Paak, você que tá assistindo mais aí, eu mano, achei mais beijão pra você. equilibrado. Eu achei que ele bem equilibrado. Eu até fiquei meio assim, né? Assustei, porque eu achei muito equilibrado esse lance da mixagem, assim. Às vezes sou eu romantizando também, né? Eu acho que sim. Eu, normalmente, por exemplo, em álbum de guitarrista, você realmente, normalmente, né? Ouve mais a guitarra na cara. Tipo, sei lá, vamos generalizar mesmo, John Mayer. Você ouve muito mais a guitarra ali bem pancada mesmo do que os outros instrumentos. Agora, o dele eu achei que tava muito bem equilibrado, assim. Você ouvia a guitarra bem, você consegue identificar todos os timbres, assim, de uma maneira bem homogênea. Eu acho que a vantagem de ter feito isso, por exemplo, que eu fiz... O que eu fiz? Eu fui na biografia do cara e fui começar a escutar os trabalhos que ele tem publicado desde o começo até o momento agora, né? E vendo o disco. Cada álbum dele tem uma cor diferente, uma característica diferente, assim, né, de timbragem, a maneira... E também com os caras com que ele trabalhou, né? Você pega o Venice, por exemplo, ele tem uma coisa pop, assim, um outro brilho muito diferente do álbum anterior. E aí depois, o próximo já tem uma outra cara de uma coisa mais jazz, tem um reverb, parece que está presente no disco inteiro, ele tem um reverb em todas as músicas, que dá um clima, assim. Então eu acho que ele tem muito a ver com o momento do álbum dele, que ele quis imprimir, saca? Esse lance de cor, de textura. Eu acho que isso daí também tem a ver com hip hop, né? O hip hop tem esse costume de evoluir muito rápido as coisas, de mudar muito... Não mudar muito, né? Mas a gente vê várias coisas acontecendo, assim, de maneira muito rápida, pra quem... Pelo pouco que eu acompanho, assim, né? O Lucas pode falar um pouco melhor. Não, a adaptação é muito frequente, né? Porque já nasce disso, na verdade, né? O hip hop, ele pega aquele processo do funk como vida, o hip hop como cultura, assim, ele pega aquele processo do funk já virando muito eletrônico, né? Disco. Já com esse processo eletrônico, e ele fala, agora é nós. A gente vai fazer de novo a mesma coisa, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa e se inovando. É uma habilidade muito grande, né? Todos os artistas. Tudo bem que é um recorte muito particular. Exatamente. Mas é um recorte muito particular mesmo. O Jay-Z é esse tipo de cara que você olha e fala, o que aconteceu com esse cara em 95, em 2005, 2015? Mas ele é um fenômeno, né? Absurdo, bicho. Outro... E o Anderson .Paak tem essa cara. Pô, o cara tá com o Snoop Dogg. O Snoop Dogg é um dos caras mais cientistas que existe no rap norte-americano. É absurdo, os caras são geniais.
Dr. Dre. Caramba, né, bicho? Mas eu concordo com o ponto que o Lucas levantou aí da batera, que não é que a batera tá exatamente em primeiro plano, mas é que você escuta tudo da batera, né? Então mesmo quando ele toca muito aro, muitas dessas coisas assim, ela é muito nítida. Eu acho que talvez o que seja justamente a mixagem é muito bem feita para que você escute tudo com muita nitidez. Não é muito aquela... Né, é uma pressão sonora diferente, porque às vezes a gente pega esses CDs e vem tudo meio junto para te dar meio dois pés no peito. Parece que ele tem uma sonoridade mais... o som mais clean, embora muitas as frases de mais rapper sutil, mesmo, né? Aquela agressividade das escalas e tudo, mas tem um som Tem clean. agressividade, eu acho que ele, pelo fato dele ser instrumentista, ele é muito preocupado com o timbre, né? A impressão que eu tive. Mas eu acho que se você for prestar atenção nas músicas, é nítido que ele é músico. É nítido. O lance rítmico dele e a maneira como ele organiza as melodias, ele articula as melodias ritmicamente e trabalha os ritmos, tipo, tudo quebrado, tudo fora do, né? Tipo, é demais. É muito elaborado, é muito rico. Então é diferente. Agora, Mari, entendo que o Leandro tinha falado que é diferente de um enlatado de rap que é vendido. Né? Eu acho que se ele tivesse continuado na tendência do primeiro disco, né, ou o segundo ali, eu acho que ele seria só mais um. Eu acho que o que quebrou, assim, que fez ele... Eu acho que o que fez ele se tornar o que ele já tá sendo hoje é o disco Malibu. Acho que aqueles primeiros não diferencia muito, assim, se você ouvir um Chris Brown, um Niu, um Ja Rule. Se você ouvir esses caras... Falar mal do Kanye West eu entendo, vai. Calma. Eu acho que ele não ia sair do bolo. Eu acho que ele saiu do bolo, porque ele, assim, pintou mesmo com o disco Malibu. E aí, daí em diante, só foi pedrada, assim. Que justamente ele trouxe a influência do R&B, do funk anos 70 e 80. Eu acho que até os timbres ficaram mais fáceis, mais gostosos de ouvir ainda, sabe? Ele não teria saído do bolo com o disco Malibu. Minha opinião, então, assim. Lê, eu concordo com você. Eu acho que o Malibu foi realmente, né, foi o divisor de águas. Porém, assim, quando você escuta o primeiro disco dele, quando ele era... Ele nem se chamava Anderson .Paak, ele se chamava Breezy Lovejoy. Perfeito, né? Breezy Lovejoy. Maravilhoso. Ele tá mais próximo, muito esse disco, funk na minha isso, né, opinião, ele tá mais próximo, o Lovejoy, que é o disco. Ele tá mais próximo do Malibu do que o do meio, que é o Venice. Pra mim, o Venice foi uma tentativa de chutar o balde e falar, não, então vou ficar mais pop porque eu preciso me vender, e funcionou. Né? Mas, se eu tiver errado, um é Malibu, o outro é Venice, né? Isso. Ele é californiano, E o não outro é Ventura. Isso, é verdade. Então é a obra inteira, né? Acho que é uma descrição desses lugares, assim. Sei lá, ele é o tipo de cara que eu enxergo uma pessoa... Primeiro, assim, eu acho que tudo isso que a gente tá levantando de pontos positivos... primeiro, acho que é porque ele é o produtor. Obviamente, tem outras pessoas coproduzindo, né? arranjando. Não, mas se eu sou produtor e tenho o meu disco, por mais que tenha outra pessoa produzindo, com certeza vai ter a minha mão bem... Sim. Né? E você acertou, Enfim. Raul. Esse lance... que eu acho que o Lucas vai poder... O Lucas que é mais versado em hip hop, né? Os caras têm um discurso dos caras do hip hop, tá muito ligado o lugar de onde eles vieram, né? Então o bairro, a cidade, eles sempre são meio arautos da vila que eles vieram, do lugar que eles vieram, né? Então eles estão sempre cantando. E os 3 discos dele, né? Que é o Venice, é o Malibu e o Oxnard, é isso? Não, Tem o Ventura, né? é o Ventura, E o né? Ventura. Não, Ventura também, né? Venice, Malibu, o Oxnard e o Ventura. São 4 discos, não é? Eu acho que os 4 são localidades da Califórnia, não é? O Olha Ventura, lá, se você sim. sabe, põe aí nos comentários aí, Ventura. galera. Ventura, Malibu, eu sei porque eu joguei muito Tony Hawk. Agora, ó, Venice, segura aí um mas são pouquinho, Venice também. porque a gente já tá falando aqui há um tempão e talvez tenha gente que ainda não tenha escutado ainda o Paak. Então, eu sugeriria, eu comentei aqui com a galera, da gente colocar aqui uns pequenos trechos de algumas músicas dele, e eu sugeri que a gente pegasse a princípio as que ganharam os Grammys, que foram aqueles que tiveram reconhecimento da indústria, né?
A Bubbling, para mim, é uma dessas músicas, então, que ganhou o Grammy de melhor performance de rap em 2019, certo? Eu acho que é uma música legal pra gente ver um pouco mais esse lado rapper dele, que já tem aqueles refrões, né? Já tem um refrãozinho cantado, coisa assim. Mas vamos tocar um pouquinho? Aliás, assim, a gente vai experimentar fazer isso, tá, gente? Então, se por acaso não der certo, Sim. é possível que você escute tem um momento aí de silêncio ou um corte brusco, caso o YouTube derrube esse vídeo, a gente vai ter que tirar esse pedaço. Mas é um trechinho só pra gente ouvir. Solta aí, Raul. Olha isso. Só esse trompete aí já me deixa feliz. Né? Anos 60, 70. Cordas. One in the hand, one in the bag, bubbling. Look at the cash coming in. Come get your man, this little nigga bugging me. Just see the bag, quit all that jaw jackery. Don't even pass me that, I don't want none of it. These niggas mad about Já it. segura aí, senão o YouTube vai odiar a gente. Nossa, cara, Leandro, já a próxima já vez que você regaçando comparar o Pac tudo, com o Bruno, velho. com o Chris Brown, mano, a gente vai ter uma conversa muito séria. Mano, olha isso. O cara entra. Não, mano. Entra, você já vê que, tipo, saiu, assim, é outro rolê, assim, é muito tenso. Cara. Eu gosto do Chris Brown, Lucas. Tem coisa legal do Chris Brown, mano. Você tem coisa legal. Calma. Hoje é Pac. Hoje é Pac. Mas eu acho que queria fazer essa um música comentário, sintetiza um pouco esse lance do rapper dele. Pelo menos pra mim eu achei. Porque ela tem esse lance que a gente falou de ser bem agressiva, né? Meu, chega com tudo, já entra destruindo o lugar. Timbres super bem selecionados, enfim. Essas escalas que eu falo dessa agressividade vem muito das escolhas das notas também, né? Que não é uma escala maiorzinha, assim. Tem todo um jogo de semitons e coisas um pouco mais estranhas. Mas eu acho que ela representa bem esse lado rapper dele. Eu não sei se tem alguma outra também que vocês falam, não, essa daqui é ele rapper, mas essa pra mim foi... Tem várias. Teve essa pegada. Ô, Pedro, tem um negócio que eu acho que é muito interessante. Inclusive, ontem, o Leandro e eu fizemos um comentário de um vídeo do Rick Beato que saiu ontem, que ele tava reclamando que a Warner tirou do ar um vídeo dele, de uma música da Johnny Mitchell, que já Que tava pode acontecer lá. com este podcast. Daí ele falando de uma música da Johnny Mitchell que já tava lá uns 2 anos, sei lá, e aí alguém Isso. que vê... Mas não queima o nosso episódio, Não. que nós vamos fazer um episódio sobre isso. Isso. Aí ele reclamou. Aí ele tava reclamando com a Warner, assim, Warner, a troco de quê? Que estratégia de business é essa? Se você tirar do ar um vídeo que tá promovendo uma música de 50 anos atrás, entendeu? De graça, onde o dinheiro tá indo. Aí ele, no final ele reclamava assim, por que vocês, em vez de ficar reclamando disso, não pegam e investem nos artistas que não precisam ser autotunados, artistas que vão lá e vão tocar e vão fazer as coisas. E o Anderson Paak é exatamente isso, cara. Assim, é exatamente isso. O cara é um senhor batera, o cara é um senhor produtor. Eu tô tentando usar um superlativo mais assim adequado, né, com o senhor, né? E, cara, é um super cantor, cara, é um super rapper, é bizarro. E quando você junta essas coisas, eu acho que fica claro por que a batera é tão valorizada, não só porque ele é baterista. E aí que nem o Raul falou, por que a guitarra tá pintando? Tanto quanto mega groove de baixo e os samples e não sei o quê. É porque o cara tem um pensamento holístico, vai por falta de uma palavra melhor. Foi o que a Mari falou, o cara é um músico, ele não é, e eu não digo isso de uma forma pejorativa para quem, né, assim, ele não é só um rapper, ou ele não é só um batera, ou ele não é só um produtor. É muito impressionante, assim, o skill set, músico, assim, aliás, o né? cara traz pra mesa, é bizarro. O cara é um artista. Eu acho acho que que assim, mais me O assusta. cara, eu não sou do hip hop, assim, ou dessa cena e tal. É difícil também falar pra ele é do rap, ele é do hip hop, porque ele mistura tudo, assim. Muita Mas coisa. eu ouvi, e tipo assim, e essa música, por exemplo, se eu não tivesse ouvido mais nada dele, só essa entrada já mostra que o cara não tá fazendo só rap, ou só hip hop, ou só R&B. Tipo, a riqueza de coisas, de detalhe que tem. Mas isso eu acho que É esquisito de tão incrível que é, assim, sabe? Isso eu acho que é uma coisa do hip hop, assim, que eles têm uma cultura que eu vi, por exemplo, falando das coisas que eu tenho o costume de ouvir no Miles Davis, né?
que é o lance de você ficar parado naquilo. Então os caras são muito letrados musicalmente falando. Isso eu falo até do rap brasileiro, assim, das entrevistas que eu assisto, de coisas que eu leio. Os caras conhecem muita coisa de música, de produção e de tudo mais, né? Tem muito E repertório, essa é né? a cultura de rua, assim, cara. Eu lembro que, assim, por exemplo, o Cantalupe, mudando de assunto um pouco. A Cantalupe, eu lembro que eu conheci o tema Cantalupe, eu conheci ele de uma versão, eu não lembro qual que era o grupo de rap que tinha, que Pode eu assisti crer. o clipe na MTV, cara. Nossa! Nossa, E tinha um impro de trompete que depois eu tirei. Que, cara, genial, assim. Era um grupo de rap que colocava. E aí a gente vê muito disso no Anderson .Paak, assim. Esse começo aí da música, os trompetes, assim. Eu não lembro de qual disco que é essa daí. Mas ele tem muito, assim, o lance, o reverb. É muito lance da rua, assim, saca? É o que eu falei, esse tipo de artista a gente tem que olhar pra obra mesmo, né? Que tem muitas conexões com a visão de geral do cara, assim. Então É que a gente analisar a obra dele tendo 2 dias foi complicado. Então por isso que com certeza vai ter coisas faltando assim, sim, que você sim. conhece. Mas o que eu acho, para mim, o que chama mais atenção foi quando justamente um dos primeiros passos que eu fui fazer foi começar pelo Wikipedia ali, para entender um pouco da história do cara. E quando já vem para mim que em 2019 o cara ganhou um Grammy por melhor performance de rap, em 2020 como melhor álbum R&B, tudo bem que rap e R&B é óbvio que são fontes assim próximas, né? Não tô falando de ganhou um álbum de, sei lá, de axé e melhor De metal. melhor jazz, né? Não é tão longe. Mas assim, cara, para em um ano o cara ter ganho, né, a diferença de um ano, o cara ter feito a melhor performance de rap numa canção e depois na outra, um disco, o melhor disco de R&B, e são discos completamente diferentes, já mostra que o cara sabe o que ele está fazendo e que ele tem uma baita estrutura e que ele tem uma baita conhecimento e aonde que é a fonte que ele bebe, né? artista, isso se chama artista. Ainda se subestima muito qualquer coisa que se veja o nome hip hop na frente, na verdade. Se subestima e se subestima por uma questão histórica, do mesmo jeito que subestimou o blues, do mesmo jeito que subestimou o jazz, do mesmo jeito que subestimou o funk, e não tem como, é atropelador mesmo. Porque uma coisa frequenta muito a vida e a história da outra. Quando o rap começa a samplear as coisas de jazz, mano, a molecada de 16, 15 anos tava ouvindo jazz já, de uma outra forma, tava bebendo do jazz de uma outra forma. Então a comunicação é a mesma, a preocupação é a mesma. Acho que quando se coloca a palavra hip hop na frente, falando aqui do Brasil, a gente imagina, e tô usando um exemplo só, mas a gente imagina muito o Yudi, assim, né? Fazendo uns passinhos legais, assim, e a gente já fica meio... né? Subestima-se muito, cara. A leitura musical que essa galera tem é extraordinária. E é uma galera, tipo... O Brau é um produtor extraordinário, fazendo um salto muito grande, é um produtor extraordinário. E eu entendo isso, que eu acho que é o Daniel que tava tentando falar, ou o Raul, que é, tipo... Não é um olhar de rapper, né? Do cara que canta. É um olhar meio que de músico. E tem essas duas projeções, assim. Tem um cara que bebe do rap a vida inteira, e aí ele começa a se ampliar pra música, então ele faz um olhar do rap pra música. E tem caras que é diferente, como o Paak, ele faz um olhar da música pro rap, porque o cara já tocava batera antes, já tinha essa experiência. E é uma coisa que conversa com a outra. É o jeito que a gente recebe esse impacto. Como músico, por exemplo, quando a gente vê a construção que ele faz da música pro rap, e eu não tô falando... Se você acha que eu tô falando que o rap não é música, deixa seu comentário aí que a gente bate um papo. Ixi. Mas essa outra leitura de musicalizar, ao invés de samplear e fazer um processo mais... Qual é a palavra? Mais eletrônico, né? Fazer um processo orgânico, assim. Tipo, samplear outras ideias de outros discos, que é um bom produtor faz, né? Ter as suas referências e jogar naquela música. Isso é genial, cara. Falando do sampler, é só a título de curiosidade, quem ficou curioso pra saber qual é o rap que o Raul falou, né, em relação a... que usou o tema do Herbie Hancock lá, eu pesquisei aqui, é o Flip Fantasia. Flip Fantasia
Eu Jazz, funk, black. Mano, black. eu comecei a ouvir eu conhecia o tema Cantaloupe Island por causa desse rap. Eu não sabia nem que era também né? de um jazzista. Depois que você vai saber, né? Inclusive, fica a dica. Então, se você não conhece nada, não sabe o que é o Cantaloupe Island, ouve a versão do Herbie Hancock. Depois ouve essa versão do Flip Fantasia e vê o quanto o rap pode trazer de riqueza para uma música que tava ali há 30, 40 anos já tinha sido gravada, né? Mas enfim, pode voltar aí pro lance das músicas. Eu queria fazer um gancho com o que o Lucas falou. Eu tava ouvindo essa semana, né? E tem muito o lance o legal do hip hop. Claro, né? Não dá pra gente generalizar, mas de alguns artistas como o Anderson .Paak, é que a letra das músicas, eu gosto muito de ouvir músicas lendo letra, é uma coisa que eu meio que me acostumei a fazer, assim, né? E as letras das músicas são muito bem elaboradas, né? Cheio de rima rica, né? São muito bem pensadas, contam... tem o lance que eu falei da realidade do lugar, tem o lance da realidade do tipo de sociedade, né? Da maneira como os caras estão vivendo e tal. Só que eu estava ouvindo aqui em casa, né? E eu conversando com a Thay sobre ela. Então, é interessante como nos discursos do hip hop tem sempre aquele lance de exaltando que às vezes, né? Tem algumas letras que eu sou o cara foda, eu sou, né? E agora eu vou para um lugar nada a ver, tá, gente? Se prepara. E eu fiz uma comparação, assim. Eu gosto muito de... Outra coisa que eu consumo também é a cultura drag queen. Dos ballrooms. É uma história que eu acompanho, assim, que eu me interesso. Sigo algumas drag queens no Instagram e tal. E esse é um discurso... Esse lance de autoexaltação é um discurso de minoria, saca? Tem muito a ver com o lance da minoria, de querer se colocar no mundo e se exaltar a sua cultura, saca? Então, acho que... Aí eu tava lendo as letras, tava fazendo uma comparação, assim, eu falei, puta, acho que tem muito a ver isso, né? Por que é tão... dentro do hip-hop, por que tem tanto esse lance? Porque tem a cultura de rua, e é uma cultura minoritária, é uma cultura que vem dos negros, é uma cultura, como o Lucas falou, que muitas vezes é subestimada, e, tipo, faz parte esse discurso também de se colocar, né? Então eu achei interessante, né? Eu fiz essa comparação, fiquei refletindo. Eu acho que as letras também são muito ricas, né? Esse lance da letra também, só para dizer de experiência própria, eu acho que é um dos motivos, por exemplo, da minha dificuldade de ligação com o rap estrangeiro. Porque eu tenho muita dificuldade com o inglês e, tipo, é uma velocidade e um vocabulário também completamente distante do que a gente aprende numa escola de inglês, né, num curso de inglês, que daí é 300 mil gírias e tal. Então, para mim, é uma das coisas que eu tenho dificuldade de me conectar com o rap em geral, porque eu ouço a parte musical, mas em geral a parte musical ela é um pouco mais repetitiva, então ela é genial, mas chega uma hora que a parte musical ela tá muitas vezes de pano de fundo pro que está sendo dito, pro que está sendo reivindicado na música, né? Então eu tenho essa dificuldade de ouvir rap por conta disso, pela minha ignorância do inglês, que demandaria todo um estudo, talvez, do que a Mari falou, que ela fez e que a gente conversou no último programa, que é de fato sentar e ouvir com a letra e tentar sacar, tipo, a primeira não é uma música que eu consigo pegar tudo numa ouvida, porque justamente eu preciso ouvir 15 vezes para tentar entender 30% da letra, assim, que demora demais, né? Que é uma parte importantíssima, não dá para dizer que a letra não é, não sei se o foco, mas assim, tem um grande... tem uma o grande discurso, prioridade, né? Exato. O discurso e assim, uma grande parte, né? Além de toda essa questão mais leve que veio depois, né? De discursos mais leves, né? Com o tempo misturando com o pop e tal, mas sempre vai ser uma música de protesto, né, cara? A origem dela é uma música de protesto. Eu acho que isso daí é controvérsias, viu? Eu acho que isso é uma romantização de tudo, assim. Nem tudo é de protesto. Não, mas existe não necessariamente. Por exemplo, com o do Anderson .Paak, né? Para então ilustrar o que eu tô falando. Aquele feat que ele fez com o Kendrick Lamar é uma música de protesto. Então, assim, não estou falando que estou generalizando, né? Mas existe essa raiz ali. Então, tipo, não, é inegável. Aliás, a gente podia escutar um pedacinho dessa música, né? A Tints, né? É isso? É essa?
Tints, com o Kendrick Lamar. Essa também é uma daquelas que... Essa é Solta, boa DJ, demais. solta. Vamos ver se o Raul encontra essa música aí pra gente dar uma ouvidinha. Duvido, vai, duvido. Ai, Mas eu acho Lucas. que isso aí que a Mari falou, acho que de certa forma até o hip hop meio que, não sei se a palavra é suplantou, ele substituiu o rock, eu acho que na cultura popular, assim, né? Como Também, uma coisa né? de afronta, de Não, Lucas, não. Não começa. de representação, assim, né? Não sei Posso se colocar? Vai lá, faz Raul. sentido isso que eu tô falando. Manda pra vocês. ver aí. Vamos ouvir essa Tints aí, velho. Olha essa guita, gente. Puta que pariu. Opa. I've been feeling kinda cooped up, cooped up. Ó a guita, gente. Some fresh air. Gente, Guita, olha o baixo. Roof out, roof out. You know whenever rains here. Que baixo, olha essa batera. É, tipo, mano, essa bateria é engolidora, You bicho. ain't gotta draw no extra attention. Paparazzi wanna shoot ya, shoot ya. Niggas down for less out here. Tá bom, gente. Quem quiser depois vai na Mano. playlist lá e escuta. Por favor, música Tints. Eu não sei como é que fala isso. Tints? Tints? Tints. Não sei. Tints. Música, mas sabe o que Tints. eu achei engraçado? As coisas que eu fui ouvindo dele, mais uma vez, não é que são todas assim, mas eu achei que ele faz as coisas muito mais pop groove quando ele tá em companhia de outras pessoas, mesmo quando é até com outros rappers, assim. Sempre quando casa dele fazer esses feats, acaba sendo músicas um pouco mais com refrão, ou mais groove, mais pista, mais dançar, enfim, não sei exatamente a É definição. tipo Deus E tentando que se é adaptar quando- aos seres humanos, né? Talvez, pode ser. Mas mesmo quando ele faz com caras muito geniais também. Mas eu achei muito engraçado isso, como esse lado R&B dele tem muito esse lance de se juntar com as pessoas, e daí, na hora que ele vai fazer o som dele mesmo, assim, daí vai mais para esse lance do rap. Lógico que tem várias músicas dele mais rap que tem refrão também e tal, mas são mais agressivonas, né? São mais, tipo, aquelas músicas densas e tal. Vale destacar uma coisa interessante também, que é o uso, falando enquanto baixista, né? Baixistas, vocês que gostam do baixo também em relação à música do Anderson .Paak. Muitas músicas com synth bass, não é o baixo de verdade, né? É o baixo de teclado, que é aquele tecladinho mini, mas destaque importantíssimo para a presença de dois baixistas, um deles consagrado e o outro assim, da nova geração, vale a pena a gente prestar atenção, que é primeiro Pino Palladino, grande Paladino, que é o cara que, mano, não importa se você começou a tocar baixo nos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, você vai ouvir falar dele como referência, assim, só pra ter o mínimo de referência, ele gravou desde o Paul Young lá no Every Time Away, até John Mayer, Lady in Red. Lady in Red. Enfim, Tears for Fears, enfim. Então, presença dele nos discos do Anderson .Paak e também do Kelsey Gonzalez. Kelsey Gonzalez, acho que é esse o nome, baixista do Free National, que gravou várias também. E claro, baixista tem muito trabalho ali no Free National, você pode ouvir fora o Anderson, né? Mas que é um cara que deve ter, sei lá, nossa idade ou menos, que tá pintando como uma das referências nesse estilo R&B, assim. E curioso é que ele usa um baixo que nem é tão assim, vai, todo mundo fala, meu sonho é ter um baixo aquele cara que usa. Não é o caso do Kelsey. E o som que o cara tira daquele baixo, meu, é absurdo, assim, sabe? Mas é mão, isso daí é mão pra qualquer instrumento, gente. Total. Desistam não, mas vão atrás dos seus sonhos, mas esquece esse negócio de que pra você é mão, pô. Não, é porque você vê o Pino Palladino, usando o Fender, você só vou ter o som do Pino Palladino tocando no Fender dele. Não, nada a ver. Nesse caso não tem. Você não vai ter o som do Pino Palladino Tocando em lugar nenhum. Só fazer um adendo ali. Última vez que eu vi o Pino Palladino, eu tava tocando no Nine Inch Nails, velho. Olha que legal. Olha pra todo lado, Eu não cara. sei se é tão Desculpa, legal Lucas. assim, mas... Ó, legal pra caramba. Não, que isso, Desculpa, mano. Lucas. Uma coisa que o Raul falou... Se ele estivesse tocando no mas- Van Halen, tudo bem.
Vanquê? Mas De novo essa piada? Uma semana com essa piada. Tô Pelo amor indignado de até Deus. agora. Eu tô indignado até Rendeu. agora. tem uma coisa Fala, que é Lucas. de protesto, é a arte, cara. Em geral, assim, né? A arte em geral faz esse trabalho. A música em geral faz esse trabalho, ou pelo menos devia estar fazendo, e eu sou um cara que vai defender isso pra sempre, assim, porque existem poucas coisas na vida que mantêm-se ainda contra o fluxo da desumanização, né? E a música é uma delas, eu acho que é uma obrigação, eu encaro isso como minha obrigação e eu evito acreditar na minha vida que eu vou buscar de uma outra forma. A questão é que, falando do Anderson .Paak e de outros nomes mais, é que o hip hop ele faz isso de uma forma sem pudor, né? Ele desmascara muito a história de algumas coisas e conta isso sem pudor. Não tem esse negócio de, vamos bater um papo. As próprias gírias mesmo que eles falam entre eles e as gírias que vão pra música, que vão pra letra, às vezes você não consegue entender. E, tipo assim, eu não quero saber que você entende. Paga caro aí, porque você gosta, porque aí eu vou colocar um Battler, o carro, né? Tipo no clipe do 50 Cent. Eu tenho dinheiro pra pôr um Battler aqui no meu clipe, então você que paga pra isso. Ninguém perguntou se você tá gostando ou não, você vai tocar na sua casa de qualquer jeito. Então tem um pouco dessa agressividade aí também, do tipo assim, se você discorda, se você concorda, se você gosta ou não, você vai consumir de qualquer jeito. Agora a cena é essa. Então, porque o Raul falou assim, acho que fica muito num campo da romantização. Eu não acho não, acho que a música no geral é isso. A gente tá fazendo esse recorte do rap, do hip hop por conta do Anderson .Paak, mas eu acho que faz parte da música. E O Raul vai puxar mais e uma só aí um, pra só gente, um adendo que eu acho que é uma coisa importante falar. Qual é a palavra mesmo que a gente tava falando? Que é o do hip hop. A Mari falou das minorias, das drags que ela segue também. Que é de protesto, né? Acho que é essa palavra, né? Caramba, eu lembrei a palavra, esqueci o que eu ia falar. Mas enfim, é protesto em relação a tudo, né? Tem protesto social, tem protesto em relação a amor. Do tipo, mano, volta comigo aí, eu te amo. Então eu acho que faz parte da música de qualquer forma protestar em Aí relação você a tudo você isso. tá romantizando o protesto, cara. Você tá Não, romantizando. mano, é tudo em relação a isso, assim, eu acho que faz parte da música. Nós estamos É, parte da protestando arte. contra as Não, o que eu pessoas- falo em relação, o que eu falo em relação ao protesto de romantizar é que parece que coloca como obrigação, entendeu? Que não é isso. A arte não é você ser obrigado a fazer alguma coisa, é simplesmente fazer arte, é fazer arte. Ela vale por si só, às Discordem. vezes, né? É. Não, Eu tem até o parnasianismo. eu discordo, mano. Eu discordo grandão, assim, porque foi o que eu disse. O papel da arte é esse, mas aí cada um usa como pode. Se o tridente tá apontado pra você, você não vai jogar flor pro outro lado, entendeu? Vai ser pancadão e já era. E o rap tem feito isso com muita facilidade. Agora que boa parte da sociedade ou tem se calado por vergonha mesmo, ou tem aceitado que é isso e pronto, aí agora a galera tá conseguindo ser um pouco mais artista, assim. Existem N críticas ao Brau por várias coisas e ele tá falando, bicho, tô com 50 e tantos anos, agora eu quero curtir um pouco do meu dinheiro, sair nas fotos bonitas, tá ligado? Porque agora é um lugar que o cara pode falar, meu, tô de boa, sacou? Agora eu não preciso mais falar, ou tem outras pessoas falando, mas eu acho que isso vai sempre fazer parte da música, mas cada pessoa, cada lugar, cada situação realoca isso pra sua condição, né? Pro jeito que você pode falar. Ô, isso é Lucas, bom. essa música que você tava falando aí, tipo, né, que você falou, ou falando de amor, tipo, meu, volta aí pra mim. A música é Come Home, né? Ô, Tem aí Rita. tem na playlist essa ou não? Tem na nossa Qual a da playlist, Rita? que essa daí justamente é Come Home. Ah, Come Home foi a melhor performance R&B. Andre 3000. E esse baixo aí, ó, né? baixo. Olha que atmosfera 70, né, cara? Ó, a flautinha. Darling, I have to be moved from afar. The truth is the only thing worth holding on to É anymore. muito maravilhoso.
cantável. É total muito cantável. maravilhoso. Eu O voltava timbre da com voz ele. dele Eu voltava parece que com ele passou uma semana conversando. Parece que ele passou uma semana conversando com o Steve Wonder e depois foi cantar, né? É, delícia, total, Lucas, cara. você desvendou, bicho, é cara. incrível, É velho. isso aí, cara. Mas sabe que isso foi uma coisa que eu esqueci de falar no Tirando de Ouvido. Aquele finalzinho da música dele com o Bruno Mars é total Steve Wonder, né? Total. Eu esqueci, acho que ninguém, não sei se alguém falou isso, mas não foi pra edição, que depois eu fui Eu conferir. falei, mas... Depois eu fui ouvir. Mas o Denis, Não ele foi. tá me sabotando. Esse aí foi o meu Ó, mais eu forçado acho, de todos. às vezes eu sinto que quando ele faz umas aberturas de vozes, eu não marquei as músicas que eu senti isso. E aí a Mari pode bater em mim se for mentira. Às vezes até me lembra umas coisas do Prince, assim, sabe? Talvez até porque a voz cara. tá um pouco mais aqui, assim, né? Tá. De timbre você tá falando. Quando faz Aham, sabe isso, assim, né? O que eu maravilhoso. senti das aberturas vocais daquela música com o Bruno Mars. Naquela não tem isso. Então, eu senti um lance mais aproximado com Commodores, até com Sim, Diana Ross, total. da maneira como Até dos Jackson discos da Diana 5, Ross, assim. como elas colocam os backing vocals, como ela monta as aberturas de backing vocal, muito parecido. E usando lá, 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 saca? Junto. Puta, eu achei... Mas lá era até meio Mas é um um pouco revival, caricato, assim. né, não, até, foi né? muito de propósito, assim, todos os Sim. detalhes, né? Até a região vocal, né? De pegar aquele Já que médio vocês estão falando de agudo, voz de vocalista, cabeça pra caramba, né? Ele me lembra muito, em termos de voz, o Donny Hathaway também, que é um cantor de soul que ficou menos famoso na época, talvez, né? Por Que causa era? do Marvin Gaye, que era, tipo, que era era o cara que Mandado. arrastava multidões na época, mas o Donny Hathaway é um cantor que tem me lembra, assim, a impressão que dá é que ele tem algumas influências, inclusive coincidências ou não, mas tem uma música dele no repertório que é com a filha do Donny Hathaway, né? O Donny Hathaway já morreu faz tempo, mas que é uma música chamada Reaching Too Much, com a Lala Hathaway, que é filha do Donny, né? Legal. E meu, assim, família, né? Cantores incríveis. Acho que a Mari deve conhecer a Lala Hathaway. Não conheço. Essa mina que você tá falando é aquela Não mina que conheço. tocou com. Que ela vai harmonizando a voz lá com aquele outro Isso. disco, né? Toca o link. Ela mesma. Mano, isso Ela é mesma. surreal. Fenômeno. Legal. Fenômeno. Uma coisa legal disso tudo é que, assim, nitidamente ele tem... As influências estão ali 60, 70, né? Mas não só musicalmente, mas na questão de atitude comercial, digamos assim. Que é uma coisa que a gente sempre teve, mas agora a gente tem muito mais, que é os feats aí, né? De convidar pessoas para gravar junto. O Leandro falou do Marvin Gaye, eu lembro que nessa época aí, né? Eles tinham muito esse lance de montar duplas de cantores para excursionado, para fazer show, fazer programa de TV. E isso é uma coisa que é muito legal, que talvez lá fora, né, seja mais comum. Mas aqui no Brasil a gente começou a ver isso mais pouco tempo. Claro, E por a causa gente do tem sertanejo, Elise né? Tom, A a gente gente tem... vê isso, mas a gente vê mais o sertanejo hoje em dia do que... Não, mas deveria, o talvez. pop em Viu geral... nos anos 90, tinha essas... Que é um lance mais romântico e de fazer dueto masculino-feminino juntos, né? E isso é uma coisa Motown, uma coisa bem isso mesmo, Raul, que você falou, que eles faziam muito, né? E é isso muito mesmo, legal. né? Fugindo tempo. totalmente disso, o Deftones é uma banda que sempre teve isso, né? Interessante. Mas eu acho que o que eu achei curioso, que eu acho que eu não sei, não me lembro qual foi o disco que eu tentei ver ele inteiro, e tipo, no disco tinha tipo 8 feats, assim. Aham. E daí, tipo, tinha acho que 3 ou 4 músicas que eram só ele. Cada um desses feats com um artista diferente. Isso me irrita E isso um pouco, me hein, cara? faz pensar... É verdade. Então, mas isso me faz pensar justamente como o cara tem a veia produtor muito forte. Porque o que ele quer é o resultado sonoro, entendeu? Porque quando você quer, né? Tipo, você fala assim, não, eu vou conseguir fazer. Se o cara tem plena noção de que assim, não, esse som que eu tô buscando nessa música, eu preciso dessa pessoa, ele traz a pessoa e pronto, meio que dá essa sensação de que, tipo, lógico que tem todo um lado comercial, mas muitos desses nomes, por exemplo, eu não conheço, talvez sejam famosos no meio. Mas eu senti muito esse lance de produtor, de virar e falar assim, cara, essa música eu preciso dessa voz, dessa música eu preciso dessa atitude, dessa música eu preciso desse Demais. timbre. E isso traz um de cada Mas- vez e vambora. E o fato do cara conseguir
ter o telefone de todas essas pessoas jamais. Mas isso, Pedro, isso pra mim não traz só o lance de produtor, tá ligado? O que eu penso muito nisso é o lance da cultura de rua. Saca? Que é o lance da cultura preta, meu, tá? Você vai falar do jazz, você pega, sei lá, os discos. Cada disco é um músico diferente. Pode crer, cada apresentação é uma coisa diferente. E Dois, E, três meu, na bateras no verdade, palco. o que a Mas, gente quer... mas você já tinha pegou um CD desses que, tipo, tem 8 feats completamente diferentes? Não, É bem normal, comum né? mesmo. Não, eu É acho que incomum, mas nesse é o lance, contexto é o da comum, tradução, entendeu? É o que eu falei também, que a gente falou em outras, no episódio passado de escutar música e tudo mais, que é um lance que, sei lá, de ter as pessoas próximo ali. Eu acho que a gente tá vivendo muito esse lance, por exemplo, falando de outra coisa, fugindo totalmente, o Scary Pockets, né, que é um canal que a gente segue também, é super fã. É isso, os caras têm a identidade sonora deles, mas conseguem ter uma identidade sonora tocando sempre com pessoas totalmente aleatórias no sentido de dificilmente tem... Enfim, tem o guitar e o piano, que são os cabeças do projeto, né? Mas é esse lance de trazer para perto as pessoas mesmo, sabe? É um lance de não só de produtor, que é o que eu quero dizer, é um lance de... Também não é caridade, meu, fugiu a palavra, mas o lance de pô, vem todo mundo aqui, vamos fazer o negócio acontecer. Pegar o melhor de cada né? coisa. Unidade, né? Comunidade. Isso. Unidade, né? Raul, solta mas aí foi um muito- trechinho, outra coisa, depois que o Pedro falar, solta aí. Vai escolhendo aí mais uma, então. Teoricamente, Lockdown é outra que ganhou o Grammy, aí pode valer a pena, porque estamos nesse momento ainda. Mas o que eu acho que casa muito com o que a gente falou no programa passado, do lance também da modernidade, né? Então, o que possibilita esse lance de você fazer uma música com cada pessoa é porque a gente sabe que a maioria das pessoas vão ouvir isso separado, né? Então, começa a fazer mais sentido, né? Então, você não precisa, não, para este CD, para esse álbum, eu chamei esta pessoa, para este álbum, é essa pessoa. A pessoa já tem essa noção, né, de produção de hoje, que é o caso Scary Pockets, que é uma música por semana e pronto, final, e vai ser completamente diferente uma coisa da outra. Então já parece também, talvez seja até essa cara de produtor nesse sentido, de virar e falar assim, cara, como as músicas vão ser consumidas completamente diferentes, Verdade. eu posso jogar com várias coisas e daí eu trago as diversas pessoas, né? Enfim. Vou colocar aqui. Vamos o ouvir o Lockdown? Vamos lá. Meu, eu tenho que falar dos timbres de piano, gente. Ah, essa Teclado. batera aí, pelo amor de Deus, mano. Cara, absurdo. O synth aí no baixo, que o Leandro falou. E a mixagem, né? Escutem de fone isso. Oi. Não sei. Oh my, time heals all, but you out of time now. Judge gotta watch us from the clock tower. Little tear gas, bom, clear the YouTube. whole place. não acaba com nós, YouTube. O Lucas tá falando da batera aí, e uma coisa que me impressionou muito no NPR foi a economia dele. Porque, assim, ao mesmo tempo que... Lógico, você vê que o cara é um virtuose, assim, né? Que o cara toca e sabe tudo. Mas justamente, começa pelo timbre, você vê ele tocando sempre ali no aro, com a camiseta em cima ali para dar uma segurada em harmônicos, imagino, alguma coisa do gênero. Mas o que eu achei mais legal é que ele trouxe pro ao vivo, coisa que eu não estou acostumado a ver, talvez isso já seja uma prática super comum, pro acústico, vamos dizer, né? Ele trouxe pro acústico uma prática muito comum dessa galera que produz rap e tal, que é o silêncio. E um domínio desse silêncio que torna ele tão musical, assim, porque justamente o cara tira a mão do nada, assim. Não é virada, prato, nada disso. É tipo, tô aqui o tempo inteiro e volta em cima e tá tudo Isso certo. acontece inclusive no B, na segunda volta do Leave the Door Open, acontece exatamente isso, né? Que tem aquela parada do... Verdade. Tem no sucesso agora, né? Lucas E nos comentou, lugares, né, assim, no- obviamente, mais inusitados, extremamente, né? Não é porque agora deu a quadratura, eu vou fazer o negócio. E falando né? nisso, Então isso que é muito legal. não sei se eu vou te atrapalhar, Pedro, se você já terminou, mas Não, já terminei. o que eu acho interessante dele, e depois que eu comecei a ouvir agora, essa semana, todos os discos, eu percebi como, obviamente, tem a mão do Bruno Mars, né, falando da música que a gente tirou no Tirando de Ouvido, mas como ele tem uma presença, assim... O cara é muito instrumentista, né, mas uma coisa que me chamou a atenção na música lá do Silk Sonic, né, é a transição harmônica que acontece sem você menos perceber, você tá... uou.
E ele tem muito disso na música dele, né? Então, por mais que tenha as características ali dos anos 70, dos acordes com a quarta... Quem não souber, paciência, né? Com a quarta na ponta, que normalmente o SUS a gente coloca a quarta no meio ali, enfim, mas ela tá sempre muito na ponta e ele consegue fazer umas transições, cara, que, porra, é genial, assim. E aí, é o que eu falei, você percebe que é do cara, porque ele levou essa ideia também lá pra música com Bruno Mars e tudo mais. Então, é assim, eu sei que tem um monte de gente nesse nível que a gente não conhece, né? Mas realmente, pro cara tá... Qualquer pessoa, se ela tá... Independente de se você gosta ou não, né? Qualquer pessoa, se ela tá em evidência, é por algum motivo bom. Né? Dificilmente na música você vai ter gente em evidência por um motivo ruim. Né? Então é genial mesmo, cara. Então vamos dar uma ouvidinha nesse NPR aí. Vamos ver o que acontece aí. I think this song is appropriate, being that Tem que passar um pouco pra frente, aqui que tem uma boa Que linha introdução. de baixo, né, mano? Y'all niggas got me hot. If you know this shit, sing along. Niggas got me hot. Hey, well that's exactly what the nigga came for. You taking shots from afar, I'ma meet you at your front door. Huh? So hard to be doing what you A gente não pode ouvir mais. Desculpa acabar com esse momento. Desculpa. Esse é o Kelsey Gonzalez, o baixista que eu mencionei. Sim. Se eu não- Nesse vídeo aí. Eu acho que o Guita e o Bass são irmãos, né? O Guita é o Deve ser, José deve Rios, né? Não é? Que é um amigão dele, assim. Eles são super amigos. Não, eu falei são irmãos porque eles são bem parecidos, Ah. né? Eles são parecidos, mano. Latinos. A veia latina. Muito massa Meu mesmo. sangue Então você que não Eu escutou, falei. esse daí é uma ótima forma de você conhecer o cara, vamos dizer, nu. Começar, né? Acho que o NPR é É, bem esse é. lance de mostrar os caras pelados, assim. Tipo, olha, é isso aí. Total. É isso que eu sei fazer. E, pô, tá sabe muito bom. É. Mas Os o quatro, Dani né? ia puxar um assunto aí do Silk também, lá do Silk Sonic, que você ouviu Ah, também. sim. Bom, o Silk Sonic tem a Lucas introdução também, né? Tem a Leave the Door Open. E aí tem a participação do Bootsy Collins, né? Que é uma lenda aí do mundo do funk, né? Desde o Parliament, né? Não sei. Só foi baixista do James Brown. Só. Bem antes do Parliament, então. Bem antes do parlamento. O Bootsy Collins é uma figura, né? A galera dos anos 90 lembra dele daquela música do Delight, né? Do Groove is in the Heart. Tinha ele no clipe lá. Vou soltar aqui só pra galera sentir o gostinho. 1, 2, 3, 4. Who y'all came to see tonight? O James Brown. Who gon' get the ladies feeling something? Ooh, Tá bom. Nossa. Escutem, Pac. Que escutem. imoralidade, Raul. Que maldade. Mas é muita vibe, velho. É muita proficiência técnica e muita vibe ao mesmo tempo, cara. É uma coisa rara, né? É Só pra verdade. deixar o Raul feliz, é o que eu vejo no Van Halen tocando guitarra. Via, né? Em memória. É. Eu vejo no meu coração. Mas é isso. Eu acho que tem tudo que... É que é apelação também a gente analisar uma coisa que a gente obviamente iria gostar, né? Que tem um instrumental visceral, que é o lance do ao vivo, que provavelmente, claro que, né, a gente tá falando de rap também, mas as coisas orgânicas, digamos assim, com certeza não, desculpa, provavelmente, eles gravam ao vivo, então isso já traz uma carga, não só questão estética musicalmente falando, mas uma questão além do entendimento, assim. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, mas quando é questão de energia, Leia questão de energia. o livro, o universo. É tipo isso. É tipo o Manuel, o maior homem do mundo aí, homem sábio e profundo. Mas o lance da Continua, energia continua. mesmo de tocar todo mundo junto, assim, por mais que a gente não saiba, enfim, eu quando escuto um álbum que eu sei que foi gravado ao vivo,
ou uma música que eu sei que foi gravada ao vivo, eu sinto, sei lá, é uma experiência diferente, assim. Sim. Já que vocês estão falando de música gravada, não sei o que gravado, que disco que vocês mais gostaram dele? Do Anderson .Paak. E aí pode até emendar em música, né? Pode até emendar em música, o disco, enfim. Eu não tive esse tempo de ouvir um disco inteiro. Por mais que o Malibu tenha sido o mais famoso e tal, que despontou, né? Mas eu gostei mais do Ventura, e porque eu ouvi depois ainda, do que do Malibu, assim, em termos de... Para de invocar esse nome, Daniel, por favor. Eu gostei mais do Ventura do que dos outros. Não que os outros sejam ruins, pelo contrário. E de música, assim, cara, obviamente por causa do baixo, né, que me chama muita atenção. Eu até anotei aqui, cara. Gostei muito da Pull Me Through. Não necessariamente estão todas no disco, né, do Ventura, mas a que tem a Lala Hathaway também, que eu citei aqui agora há pouco, né, que chama Reaching Too Much. E essa do NPR chama Calm Down, que, meu, linha de baixo matadora. Come Home. Não, é Calm Down. Cara, Calm Down. Eu fiquei no Malibu, acho que é a quarta música, eu tava até checando o nome aqui pra você não errar. É uma música chamada The Season /Carry Me. Essa música eu achei, tipo, deu vontade de parar de ouvir quando acabou e ficar digerindo. Acho que ali, pensando no livro, que nem o Raul falou, rolou uma parede, teve um lance meio transcendente aqui, assim, eu achei. Mas alguém tem uma preferida aí? Cara, apesar de eu ouvir o disco, acho que o Malibu foi o que mais me chamou a atenção mesmo, que você coloca do começo ao fim e ele te leva. O Ventura, ele tem esse lance parecido com o Malibu, de você ouvir ele também do começo ao fim, mas de todas as músicas, tem duas, na verdade, que eu curti mais. Uma que, na verdade, tá num trabalho anterior dele lá, do Lovejoy, que é logo a primeira música, que é a Homecoming, que eu ouvi ela umas 3 vezes seguidas, assim, eu achei ela muito, muito legal. E no Venice, que é o disco mais fraquinho, na minha opinião, porém tem uma música chamada Miss Right, que é, assim, uma pancada, que eu também acabou a música, eu voltei, assim. Então, eu acho que essas duas aí são as minhas favoritas no momento, né? Eu fico com o NPR aí. Pra mim, o que rolou ali fica ali. É maravilhoso. O NPR pra gente que toca é game changer ouvir aquilo, assim, né? Você tira a produção, você vê galera tocando e você vai lá. True. Aí você fala, o que eu tô fazendo? Acho que eu vou costurar, vou pintar a parede. Vou gravar podcast. Isso. Vou gravar podcast. Esse negócio de ficar tocando comigo, não. E o kit de batera também. O Lucas tem algum aí, mano? Não, mano, tenho não. Eu não passei a minha semana ouvindo um monte de coisa, não. Eu lembrei dessa de algumas músicas que eu gosto dele, de que eu já ouvi em balada. Inclusive, isso é uma coisa que eu queria falar, que eu falei lá no começo, que eu acho que a batera fica sempre meio que em primeiro plano. Mas sabe quando você vai na balada e você tá ouvindo a música, você consegue ouvir tudo, só que você fica ouvindo aquele boom, sentindo aquele bombe caixa no corpo, assim, como se o grave tivesse exaltado. Eu sinto que as músicas do Anderson .Paak é isso que acontece com a batera mesmo no fone, assim. Parece que você tá dentro de uma balada, o bagulho fica balançando sem parar. Mas não tenho nada preferido não, cara. Só não compara mais ele com o Chris Brown, hein, Leandro? Por favor, hein, cara. Senão a gente vai ter uma conversa muito séria. Excelente. Eu acho que a gente podia terminar por aqui, porque foi a nossa indicação da semana aí, ó. Cada um já acabou indicando qual é a música ouvida do Paak. Mais uma vez, para você que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado. E se você tem alguma parte aí da história do Paak, alguma música predileta, enfim, que você quer comentar com a gente, algo que a gente não conseguiu falar aqui, algo que você discorda do que a gente falou, coloque aí nos comentários. Esse é justamente um espaço democrático para a gente bater papo, para a gente poder conversar e para a gente poder aprender com vocês também. Como eu falei, esse formato de programa que a gente está fazendo agora não tem a pretensão de ser, olha, estamos mostrando para vocês o artista no sentido, né, nós somos os especialistas no artista, nem tem como, senão a gente não consegue trazer esse tipo de programa para vocês com frequência, e a gente quer tentar fazer isso, tentar trazer à tona coisas que de alguma forma a gente gosta, mesmo que conhecendo muito pouco. Então, se você também tem sugestões de artistas que você quer ver nesse tipo de quadro, ou de estilos musicais, enfim, tipo pra gente poder fazer também nos próximos. Não quero falar nada, né, mas é isso aí, muito obrigado pela sua audiência. Por favor, curte e compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, porque semana que vem a gente tem mais papo. Um grande abraço para todos e todas. Valeu.